O podcast a seguir não é indicado para você que espera uma história feliz. Não diga que a gente não te avisou. Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Salve, salve galera, queridos e queridas ouvintes do podcast Perdidos na Estante. Ah, que saudade, que saudade. Finalmente as nossas férias, né, estão chegando ao fim. A gente começa aí 2022 a todo vapor. E o seu podcast preferido de livros e suas adaptações para o cinema e para a televisão tem tudo para continuar produzindo ainda mais conteúdo interessante para você ouvinte. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu sou o Thiago Oliveira e hoje eu estou aqui com dois convidados muito queridos. Um deles você já conhece, porque ela também é aqui do podcast Perdidos na Estante. E ela, a canceriana mais amorzinho da astrologia, a fada sensata deste podcast, Amanda Barreiro. Tudo bem, Amandinha? Oiê! Voltamos de férias, né, Thiago? Ah, tava na hora, né? Tava com saudade, né, querido? Ah, com certeza. Vamos encarar esse desafio aí hoje. E olha só que coisa, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sei que você gosta muitíssimo, não é verdade? Ai, pois é, né? Pois é, finalmente esse é meu momento, gente. Essa hora chega pra todo mundo. E pra nos ajudar nessa missão, a gente trouxe um convidado muito especial, porque ele também é especialista no nosso tema de hoje, lá do podcast Dossiê Snicket. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Olá, pessoal. Eu recebi uma mensagem secreta, né, dizendo que eu devia me encontrar com certas pessoas aqui neste local e eu vim, né? Mas quer saber o que tem aí? É verdade, olha aí, ó, já chegou com vários enigmas para serem desvendados. Mas, Amanda, conta pra gente, qual é o tema de hoje? Então, o tema de hoje é sobre órfãos, sobre um conde malvado. Eita, Thiago, acho que é sobre desventuras em série? É isso mesmo, Gabriel? Diz que é um tema muito triste, melancólico e depressivo. É uma excelente maneira de começar 2022, vocês não acham? Ah, eu acho. É sobre isso, já pode colocar a Lana Del Rey pra tocar aí no fundo da edição, viu? Brincadeira, não põe não, que a gente não tem como pagar o ECAD, mas sintam-se representados. Sem mais delongas, assistente, por favor, traz pra gente os dados sobre a série de desventuras dos irmãos Baudelaire. Desventuras em Séries é uma série de 13 livros escrito por Lemony Snicket, heterônimo do autor americano Daniel Handler, e ilustrada por Brett Hellquist. A série se trata das aventuras de 3 crianças, os órfãos Baudelaire, após a morte de seus pais em um incêndio. A ambientação da história é anacrônica e a série é repleta de alusões literárias e culturais. No Brasil, a série foi publicada pela editora Companhia das Letras com tradução de Carlos Sussekind. Muito bem, série devidamente apresentada, eu tenho um desafio para propor aqui em 2022. A gente já começa mantendo, né, o padrão. Então, senhorita Amanda Barreiro, você que é fã dessa série, você vai fazer aqui o quadro. Você sabe que o Faustão, ele saiu da Globo e mudou para outra emissora de televisão, né? Aham. Eu vou me inspirar nessa piadinha infame e vou propor a você o desafio. Você tem 30 segundos para convencer os nossos ouvintes a lerem a série de 13 livros escrita por Lemony Snicket. Pronta? Ai, caramba, tá, bota o cronômetro aí. Então tá. Pronta, Amanda? Bora, prontíssima. Vai lá, se vira nos 30. Então, gente, primeiro que é um livro para todas as idades. E além de ser para todas as idades, você pode aprender um pouquinho a cada vez que você lê. Se você lê quando é adolescente, você vai ver de um jeito. Se lê quando é adulto, você vai ver de outro. Tem um monte de mensagem escondida dentro desse livro, um monte de pensamento filosófico. E se você só quiser dar risada da desgraça alheia, também pode. Acho que eu nem precisei de 30 segundos, Thiago. Nossa, poxa vida.
que você acha, Gabriel? Vale a pena ler a série? Ai, sim. Inclusive, o que ela falou, né, que quando você relê depois de novo muda muita coisa. Quer dizer que eu estou na minha 4ª releitura, maravilhoso pela 4ª vez ainda. E você sempre descobre alguma coisinha que tinha Sim. passado despercebido, você começa a pensar em uma outra possibilidade de um outro jeito. Cara, a escrita é fantástica. Nossa, eu concordo. Eu acredito que esse é um livro que ele serve tanto pra quem é jovem, né, assim, quem é criança, vamos colocar assim, e tá começando a descobrir esse gosto pela leitura, como também quem já tá nessa nossa fase e tal, porque sempre é bom revisitar algumas coisas. Eu acho que ter um pouquinho mais de maturidade ajuda a gente a ter uma lupa, né, ali nesses elementos que o autor vai trazendo dentro da escrita. Mas sem querer queimar a nossa pauta aí de discussão, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os irmãos Baudelaire, né, que são os protagonistas dessa desventura dividida em 13 livros. Vamos começar pela mais velha, que é a Violet. Gabriel, o que você tem a dizer pra gente sobre a mais velha dos irmãos Baudelaire? Assim como o Lemony mesmo diz, eu acho que os 3 são crianças muito inteligentes, assim, demais, perfeitas. E a Violet, eu acho que ela tem todo o peso de ser a mais velha, né? Ela tem o peso de ter que cuidar dos irmãos. E ela também tem essas habilidades dela, que é de invenção, né? Então, ela tem a mente muito rápida e ela pensa assim, eu preciso resolver esse problema porque sempre tem um jeito, ela sempre fala isso. E eu acho ela maravilhosa por isso, sabe? Porque ela sempre acha um jeito de, mesmo que seja uma coisa muito louca, só na cabeça dela faz sentido, mas ela vai arrumar um jeito de tirar ele de alguma encrenca e alguma coisa com uma invenção dela. Inclusive tinha memes na época que dizia que a Violet inventou a Polishop, né? De tantas invenções que ela fez, tantas coisas. Mais um produto Baudelaire. Adorei. Polishop patrocina a gente. Mas Amanda, ela não tem esse negócio com o cabelo, uma fita, um negócio assim? É, né? Ela só consegue pensar direito, as engrenagenzinhas só começam a rodar quando ela prende o cabelinho com a fita. Eu também adoro a Violet. Ela é bem centrada, né? Ela não é tão carismática assim como personagem, mas eu gosto dessa senso de responsabilidade que ela tem de sua irmã mais velha, eu vou tomar conta da situação, eu tenho um plano. Eu gosto muito dela. Eu também gosto, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Pra você ouvinte, né, que tá chegando agora, né, a gente não tá chamando os órfãos Baudelaire de órfãos por um acaso, a gente sabe que logo no comecinho da história, eles recebem a triste notícia de que os pais morreram no incêndio que destruiu toda a casa deles, então agora eles só têm uns aos outros no mundo. Vocês acham que, nesse sentido, a Violet, ela ocupa, né, por ser a irmã mais velha, um posto assim de maternidade em relação ao Klaus e a Sunny? Talvez em relação a Sunny, eu acho que, no geral, ela é mais uma irmãzona do que algo no sentido de maternidade. Eu queria falar uma coisa, mas assim, é muito mais pra frente, e aí eu vou deixar assim no ar que esse papel dela assume algumas mudanças lá pro final da série. Mas aí eu não posso falar muito, não. Quem quiser saber vai ter que esperar o próximo bloco e vai ter que ler a série. Não é isso, Gabriel? Exatamente. Mas eu concordo também, eu acho que ela tem mais esse posto de irmã, mas eu acho que os 3, assim, os 2 mais velhos, principalmente, eles precisam ter essa ideia de amadurecer mais rápido pelas desventuras que ocorrem com eles, sabe? Eu acho que serem órfãos ainda, principalmente, acho que é o fator, né, a gente vai falar mais a outra personagem depois, mas ter uma irmã bebê faz eles terem que amadurecer nesse sentido, sabe? Eu acho que conforme a série vai passando mais, isso vai despertando neles esse senso. Eu vejo muito esse papel de proteção dela, né, da Violet, principalmente em relação a Sunny, né, porque a diferença de idade dela, da Violet, pro Klaus não é tão grande assim. Se eu não me engano, a Violet tem 14 e o Klaus tem 12 anos. Então eles são próximos, assim, em idade, eles se entendem muito, né, eles se comunicam muito bem. Digamos assim, o Klaus é como se fosse o cérebro ali da questão e a Violet é mais a mecânica da coisa. Ela consegue colocar as coisas em ação. Ele dá o background e ela pega tudo aquilo ali e transforma em algo prático. E a gente tem a Sunny, né, que é a mais novinha. Eu acho que ela tem o quê? Entre 1 e 2 anos, mais ou menos. E ela não fala ainda a língua humana. Ela se comunica através a língua humana. Ela se comunica através daquela coisinha aquela vozinha de bebê, não é isso, gente? Mas ela é muito fofinha, assim. Eu amo as tiradas que ela tem, porque, tipo assim, o Lemony Snicket tem essa sacada de colocar um pensamento todo filosófico, complexo, em uma fala como Dada, sabe?
E vamos falar um pouquinho sobre o Klaus também, em relação aos órfãos Baudelaire. Ele é um cara, assim, mais introspectivo, é fascinado por livros, né? Eu acho que todo mundo se identifica um pouquinho com ele nesse sentido, porque a gente chegou a Desventuras em Série por gostar de literatura. A gente acaba, assim, meio que encontrando nele também esse sentimento, né, de proximidade, porque ele tá sempre ali com um livro na mão, ou ele sempre tá buscando uma referência, né, de alguma história, alguma coisa que ele já leu. Isso é muito bacana, né? Como é que vocês enxergam esse personagem na história? Pra mim, ele sempre foi meu favorito, principalmente por isso, sabe? Porque ele era um menino que tava sempre lendo, então eu me identificava muito, sabe? Uma criança que lia, assim, sabe? Adoro demais a construção dele, adoro as referências que ele sempre tira, tipo, não, porque lá na mitologia grega tinha tal conto que tinha tal coisa, porque isso significa tal coisa em uma outra mitologia, sabe? É uma coisa que me identifico muito, essa ideia de pesquisar muito. Eu acho ele um amorzinho, sabe? Tá no meu coração pra sempre, Klaus. Eu vou ser bem sincera que quando eu li a primeira vez, eu era bem criança, devia ter mais ou menos a idade do Klaus, assim. Ele era meu favorito. Mas hoje, relendo e revendo a série e tudo mais, eu não acho que o Klaus funcione sem a Violet, e a Violet não funciona muito sem o Klaus também. Então eu acho que eu não consigo mais separar, assim, eu gosto mais dele ou dela. Eu acho que eu gosto dos dois juntos, porque a dinâmica deles juntos é muito importante pro funcionamento da série. É como se fosse, assim, o Klaus é de humanas e a Violet é de exatas, sabe? Só que uma coisa não funciona sem a outra. Depois que eu li, depois assim de adulta, eu passei a reparar também no papel da Sunny, porque eu acho que a Sunny passa muito despercebida nos primeiros livros, e quando eu era mais novinha eu também não prestava muita atenção nela, mas a Sunny também tem um papel fundamental nessa história. O que eu acho também é que os dois, principalmente nesse início, o Violet e Klaus, eles têm um pé de igualdade de protagonismo, nos livros principalmente. Na série também, a gente tá vendo, no filme não tanto, mas os dois têm o mesmo nível assim, de protagonismo, assim, sabe? Eles têm o mesmo nível de construção. E a Sunny vai ganhando, assim, primeiro ela parece mais um alívio cômico, sabe? Ela tem as piadinhas dela, não parece que tem tanto. Mas conforme vai passando a série, ela sobe nesse degrau de igualdade com eles, de protagonismo, e fica sobre os três, sabe? Assim, é a história dos três, e os três têm o seu desenvolvimento e suas questões e particularidades. Acho que isso ele trabalha muito bem, assim, dos três protagonistas que ele tem. Concordo. Sim. A gente pode pensar nos três juntos como se fosse um bolo. Porque, assim, a gente tem ali a massa, né? E o recheio, e aí tem a Sunny, que é a cereja do bolo, assim. Ela é a cobertura e a cerejinha, assim. Porque a gente pensa neles três, inclusive, Gabriel, lá no Dossiê Snicket, vocês falaram da questão dos nomes dos irmãos Baudelaire, né? Essa coisa, assim, Violet, Klaus, que parece uma coisa meio escandinava, né? Sunny, mais assim, é um nome mais americanizado, não sei. E Violet parece uma coisa mais assim, britânica, mais europeia. E eles são, assim, três irmãos completamente diferentes, mas como a gente já comentou aqui, eles se complementam. Bom, então a gente já rasgou todas as sedas aqui, mostramos o nosso amor pelos irmãos Baudelaire, e eu queria saber de vocês, como foi que vocês descobriram as Desventuras em Série, a história dos irmãos Baudelaire, e como é que vocês se identificam, assim, com a escrita do Lemony Snicket? Porque, vamos combinar, gente, é bem diferente de qualquer coisa que a gente está acostumado a ler em matéria de infanto-juvenil, né? Eu conheci pelo filme, né, lá em 2004, quando saiu, eu era bem pequeno. E eu já me apaixonei, sabe? Daí, depois quando eu fui ler os livros, o que mais me encantou nessa escrita assim, acho que são três coisas assim que mais me deixam fascinado. É a metalinguagem dos livros, assim, tem muita metalinguagem, tanta brincadeira, tanta coisa, porque tanta brincadeira com a língua mesmo, assim, sabe, com as palavras, com metáforas, assim, acho que isso é fascinante. A parte linguística, assim, é muito mesmo. Rica. De verdade, muito, assim, muito. É maravilhoso. A parte de referências, tem tanta referência, tanta coisa que eu fico assim chocado, assim, até, sei lá, o sobrenome deles, Baudelaire, é referência a um poeta que é o Charles Baudelaire. Sim. Assim, tem 1 milhão de referências. Assim. E, inclusive, o Poe também, né? O Sr. Poe. Sim, Edgar Allan Poe. Nossa, não me falem em Sr. Poe, que eu tenho um ranço enorme deste homem, meu Deus. E só uma coisa sobre as referências, é que por mais que pareça que ele tá jogando um monte de referência aleatória, tudo faz completo sentido. Você vai juntando aquilo tudo ao longo dos 13 livros e, cara, faz muito sentido. Eu acho que a terceira coisa que, assim, fez me pegar mesmo, assim, é os mistérios. Porque
É uma série de investigação, assim, só que não é uma série que, ainda mais pra uma série de criança, tu pensa assim, vai ser bem mastigadinho, vai ter um mistério óbvio ali, sabe? Não é assim, ele não subestima as crianças como público, assim, porque é difícil, assim, tu pegar e tu vai achar, meu Deus, isso aqui não tem solução, ou tu vai achar, meu Deus, cadê a resposta disso? Mas se tu volta, se tu vai a fundo assim mesmo, e como eles vão dentro dos próprios mistérios, tu vai encontrar as respostas, ou teorizar muito sobre as respostas. Eu acho que esse é o mais rico, assim. Não ter tantas respostas, mas ter muito material pra te teorizar sobre isso. Eu acho que isso mantém a série viva depois que tu termina de ler ela. A forma como eu conheci a série, né? Foi bem engraçado, na verdade. Eu gostava muito de ler, eu era uma criança que lia bastante, eu tinha vários livrinhos mesmo infantis. De tempos em tempos eu acabava de ler meus livrinhos e minha mãe me levava na livraria pra procurar outros livros. E eu me lembro, assim, até hoje, eu era bem novinha mesmo, como eu falei, uns 11, 12 anos. E a minha mãe pegou o Mal Começo, né, o primeiro livro, e ela leu a sinopse e ela começou a dar risada dentro da livraria. Ela falou assim, Amanda, eu vou comprar esse livro aqui, que se eu não quiser ler, eu vou ler. Comprou mais pra ela do que pra você, né? Ela achou muito engraçado. Nem tinha filme ainda. Aí eu cheguei em casa, assim, no carro eu já comecei a folhear e comecei a ler e adorei. Aí, tipo, toda vez que a gente passava na livraria, eu quero o próximo, eu quero o próximo. E a escrita realmente é fascinante. É fascinante pra uma criança porque é engraçado. É humor negro, né, gente? Mas é engraçado, não é um humor negro pesado. É fascinante pra um adulto quando você começa realmente, como o Gabriel falou, a juntar todas essas referências e todos esses pontos. E você vai percebendo o quão grandioso é aquilo tudo por trás, sabe, disfarçado de um humor negro infantil. E você, Thiago? No meu caso, foi por causa de Harry Potter, veja só. Porque na época que eu descobri Desventuras em Série, a série de Harry Potter não tava completa ainda. Então eu tava naquela vibe de tipo assim, poxa, eu descobri que ler um livro é como assistir um filme dentro da sua cabeça e você vai construindo as cenas e isso é incrível, eu preciso mais dessa droga. E aí eu comecei a explorar outros universos, assim eu fui descobrindo as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, e na biblioteca da minha cidade tinha os 3 primeiros livros de Desventuras em Série, né? O Mal Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas. Então foi o meu primeiro contato, assim, eu lembro que os 2 primeiros, assim, eu lembro que cada um eu devorei em um dia, assim, sabe? Eu peguei um dia, li, devolvi no outro dia e peguei o segundo, porque, assim, era muito frenético o ritmo, era uma coisa muito instigante, principalmente pra essa questão do mistério. É muito engraçado você pegar um livro que logo de cara já começa te dizendo assim, olha, se você tá acostumado com histórias de fantasia, histórias bonitinhas, de heróis e princesas e tal, esse livro não é pra você, porque esse livro não é feliz, assim, é uma desgraça completa do início ao fim, entendeu? Tipo, largue esse livro imediatamente. Aí você pega e fala isso pra uma criança, você acha que a criança vai fazer o quê? Você acha que ela vai largar o livro? Não, é óbvio, né? A gente fica naquela vibe assim, meu Deus do céu, eu quero saber o que acontece com esses irmãos. E assim, o autor, ele realmente cumpre o que ele promete. É uma desgraça atrás da outra, né? Psicologia reversa, né? Você fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento na vida dessas crianças. Alguém faça alguma coisa. Mas eu quero o próximo. Moço, me vem mais 3 aí. Eu tô no time da Amanda. Chego lá na livraria e falo assim, moço, eu quero o próximo dessa droga aqui, que ela é boa, ela é forte, eu quero mais. Bom, mas a gente sabe, né, que a série fez muito sucesso, não só pela escrita, né, genial do autor, que a gente apresenta aqui como pseudônimo, não sei se dá pra usar essa palavra, mas assim... É o pseudônimo dele, sim. Mas a gente sabe também que a repercussão ficou grande por conta das adaptações. A gente teve uma em 2004, que foi um filme mesmo, que pegou aí os 3 primeiros livros da série, e em 2017 a Netflix produziu a série. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essas 2 adaptações. Vocês topam? Mas antes vou pedir para o nosso assistente apresentar devidamente para o nosso ouvinte as 2 adaptações de Desventuras em Série. A gente volta já já. A primeira adaptação de Desventuras em Série saiu para o cinema em dezembro de 2004 e teve como foco os 3 primeiros livros da série. No elenco, nomes como Jim Carrey, Timothy Spall, Meryl Streep e Jude Law. Uma segunda versão, dessa vez em formato de série de televisão, foi lançada pela Netflix em janeiro de 2017 e adaptou os 13 livros da série com roteiros do próprio autor da obra, Daniel Handler.
Muito bem, então, antes da gente começar falando sobre as duas adaptações aqui, comentar sobre os nossos gostos, as nossas preferências, eu vou propor o segundo desafio desse episódio. Veja só, porque um não era o bastante. A gente começa 2022 com o pé direito. Então, Faustão, pode voltar aqui, porque agora chegou a vez do Gabriel. Gabriel, você tem 30 segundos aí para você se virar e convencer os nossos ouvintes a assistir a adaptação de Desventuras em Série. O filme, a série, aí é com você. Pronto? Pronto. Agora. Eu queria dizer que, assim, quem lê os livros tem que assistir tanto o filme quanto a série. A série, o filme eu vou dizer que precisa assistir simplesmente porque tem Meryl Streep no filme, gente. Vão lá assistir, tem Meryl Streep, icônica, maravilhosa. O filme é maravilhoso, é lindo visualmente. Ele adapta 3 livros, mas a série também chega lá e adapta mais aprofundadamente, dá 2 episódios para cada livro. E tem Neil Patrick Harris, tem músicas, é maravilhoso, tem um elenco bom. E se você leu, você tem que assistir as duas. E se você não leu, eu recomendo tanto ler quanto ver o filme quanto ver a série. E é isso. Muito bem. Amandinha, aprovado? Aprovado. E você, ouvinte, o que você achou desse desafio? Tanto da Amandinha quanto do Gabriel? Deixa pra gente seu comentário lá no site leitorcabuloso.com.br. Escolha aí o seu melhor motivo para começar assistindo Desventuras em Série. Mas, Gabriel, parabéns aí pelo desafio. Sinopse, né? Motivos muito bem apresentados. Vamos começar aqui, então, essa polêmica, né? Porque a gente tem essas duas versões. Uma versão cinematográfica e uma versão televisiva. Eu já vou começar puxando aqui o tapete de vocês e perguntar qual das duas vocês preferem? Filme ou série? Série. É difícil. Mas eu vou dizer que sim, ó. Eu tenho uma paixão muito, muito grande pelo filme, porque eu fiquei lá, tipo, uns 10 anos, eu só tinha o filme, eu não tinha os livros, eu só tinha, sabe, só isso pra mim. E era um dos meus filmes favoritos da minha vida, esse filme primeiro. Aí chegou a série, eu vou escolher a série como a minha adaptação favorita, por quê? Porque a série tem mais tempo pra me contar a história inteira. Eu acho que ainda me mostra personagens que eu não tive oportunidade de ver no filme, no caso. Mas eu ainda assim, no fundo, eu gostaria de ter tido a experiência completa dos dois. Eu queria que todos os livros tivessem sido adaptados pra filme, pra ver como seria a versão, né? E ter a série também que foi adaptada completa, pra mim ter os melhores dos dois mundos. Mas, nesse momento que não temos, né? Eu fico com a série, porque ela é mais completa. Eu concordo com vocês, a série nesse sentido ela se destaca, né, porque ela consegue adaptar aí os 13 livros, a gente consegue ter uma adaptação bastante fidedigna, sendo aí, cada livro ganha 2 episódios, a produção como um todo é muito comprometida, né, como o Gabriel colocou, a gente tem a questão de ser uma série musical, ela tem diversos números, assim, hilários e todo o elenco é muito comprometido. Eu amo que eles mantiveram a questão da direção de arte, né, que a gente viu muito nesse primeiro filme, que eu acho sensacional, aquela coisa muito das ilustrações do livro até, meio assim góticas, meio trevosas, assim, aquela coisa bem tristonha, mas eu achei que os Baudelaire da série, eles são um pouquinho mais assim, coloridos em relação aos atores da adaptação fílmica. Eles ali já são um pouquinho mais velhos, né, do que o livro propõe. Não parece muito que eles têm 14, 12 anos, acho que parece que eles são um pouquinho mais velhos, com exceção da Sunny, mas eu gosto porque eu sinto que os personagens, né, os atores da série têm um pouquinho mais de química, tanto entre eles, os Baudelaire, quanto com os outros personagens que vão aparecendo, né, ao longo dos episódios. O que vocês acham em relação a essa questão das atuações? Tem alguma que se destaca pra vocês? Pode rasgar seda pro Neil Patrick Harris, gente, fica à vontade. Ai, maravilhoso. É isso que eu ia falar, porque assim, as crianças, eu acho que do filme só a Violet se sobressaiu, né? Da série, as crianças não são tão expressivas, eu acho. Mas assim, gente, a Sunny é a coisa mais fofa que existe neste mundo e em outros mundos também. Os figurinos da Sunny são um motivo à parte pra você assistir a série. Cada episódio ela tá com um figurino novo e mais fofo que o outro. Mas, sinceramente, eu sei que o filme tem o Jim Carrey e a Meryl Streep, e eu amo os dois. Inclusive, eu acho o Jim Carrey um ator, assim, fora da curva, excepcional, mas eu não gostei do Olaf dele. Sério? E o Neil Patrick Harris, pra mim, entregou, assim,
perfeitamente o que o Conde Olaf é, do começo ao fim. Você vê então o Conde Olaf assim como essa figura mais caricata mesmo, porque assim, na série da Netflix, a impressão que dá, assim, que fica mais evidente é que ele é um ator ruim. Mas ele é. Então, ele é um ator ruim, sabe? Eu acho que o Jim Carrey, por ele ser mais assim, caricato, né, quando ele pega pra fazer outros papéis como, por exemplo, o Grinch ou o Ace Ventura, por exemplo, ele é bem assim, performático, ele é caricato, ele brinca muito com o rosto, com o corpo. Então eu acho que isso enriquece bastante a atuação dele como o Conde Olaf, apesar de ele, digamos assim, ter muito essa marca dele de trazer esse efeito cômico. Ele não é agressivo enquanto vilão, ele é aquele vilão pastelão, mas ele é engraçado, sabe? Você quase fica esperando ele dar aquela gargalhada malvada no meio de uma cena. Eu já acho o Neil Patrick Harris mais comprometido com essa coisa da vilania, mas às vezes eu sinto que ele pesa um pouco em relação a essa atuação. Por exemplo, no primeiro episódio, quando ele dá um tapa na cara do Klaus, aquilo, tipo assim, quebrou um pouco o clima da cena pra mim, sabe? Eu falei, caramba, nossa, mas, tipo, ele bateu no Klaus, sabe? Eu não tava esperando por aquilo, assim. Isso me chocou um pouco. Eu vou defender aqui o Neil Patrick Harris, eu vou dizer o porquê eu acho isso. É que, como o filme só tem os 3 primeiros livros, e o que acontece nos 3 primeiros livros é, tipo, brincadeira de criança comparado com a segunda metade da série de livros, eu acho que ficou com o Jim Carrey essa sensação de um vilão engraçado. O Conde Olaf não é engraçado porque ele quer ser engraçado. Ele é engraçado porque ele é meio ridículo. Mas, na verdade, ele realmente é um cara violento e ele realmente é um cara muito problemático. Não vou usar a palavra mal aqui porque tem várias nuances sobre o Olaf que deveriam ser discutidas mais a fundo. Mas ele é um cara muito problemático. E eu acho que o Neil Patrick Harris pega essa coisa mais densa do personagem, essa coisa mais conflituosa dele. Pra mim, assim, eu gosto muito dos dois, mas eu tenho uma coisa, assim, que eu gosto muito do Neil Patrick Harris, porque, além de ele ser um ator, assim, de TV, ele também é um ator de teatro, e teatro musical também. Ele quis incorporar isso na série, sabe? O que é dele, assim. Combina muito com o Olaf, porque o Olaf é um ator de teatro. E assim, ó, ele tem essa teatralidade, essa coisa exagerada no Patrick Harris, que acho que combina perfeitamente com o Olaf, assim. Essa ideia de crescer um astro, o que mais me chamou, assim, me conquistou foi a parte de musical, assim, porque eu amo demais musicais. E quando teve na primeira temporada assim, alguns números musicais, eu fiquei tipo, meu Deus, assim, a coisa mais perfeita da minha vida. Sempre que eu quis, assim, tudo que eu sempre quis, o Neil Patrick Harris trouxe. Eu acho que por isso eu fico com ele como meu Olaf favorito. Bom, muito bem. A gente tem 2 defensores aqui do Neil Patrick Harris. Tem um Desculpa, semi-defensor. Imagina, gente, não tem que desculpar não, vocês estão certíssimos nas colocações de vocês. Eu vou ficar então no time do Jim Carrey pra ele não ficar sozinho, não ficar sem um voto. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou extremamente fã do Jim Carrey, eu acho ele um ator sensacional. Eu só acho que o Olaf dele tá um pouquinho fora de compasso ali. Inclusive eu tinha um sonho na minha vida enquanto saía essa temporada da série de TV. Eu queria muito, é que tem uma atriz, né, que ela faz tanto o filme quanto a série, que ela no filme ela faz a Juíza Strauss e na série ela faz a Doutora Orwell. Então eu pensei assim, imagina se Jim Carrey e Meryl Streep voltam pra última temporada pra interpretar uns certos vilões que aparecem lá. Eu fiquei, meu Deus, isso é tudo pra mim, mas nunca aconteceu, mas eu queria. Ia ser legal mesmo, caramba. E assim, né, gente, vamos combinar, Meryl Streep ela podia fazer o papel de uma cadeira que seria digno de um Oscar, né? Maravilhoso. Então o problema é conseguir convencer a Meryl Streep a fazer uma série, né, amores? É complicado. É verdade, assim, aquela dali, a agenda dela é bem comprometida mesmo. Mas então, pegando esse gancho, né, que a gente tá todo mundo empolgado aqui falando da série, rasgando seda para a série, vocês têm algum episódio, assim, favorito das 3 temporadas, assim, algo que se destaca pra vocês, seja por ser um musical, ou pela direção de arte, ou pela genialidade, ou de repente por ter ousado um pouco, né, diferenciado um pouquinho do que a gente tem no livro e ter trazido uma outra roupagem pra série? Eu tenho um, assim, um dos livros que eu nunca não gosto, né, mas é um dos menos favoritos, é o do Hospital Hostil, que nunca me chamava tanto a atenção. Mas a adaptação dele, ela foi tão genial, assim, na ideia de como se fosse um filme de terror, e tem referência iluminada com as gêmeas, assim, tem todo um clima tipo, ai meu Deus, estamos no hospital abandonado, assim, eu acho que, assim, é genial essa parte da adaptação do Hospital Hostil, esses 2 episódios, eu acho que é tudo pra mim.
eu acho que eu fico com o que também é um dos meus livros favoritos, que é o do Hotel, porque eu acho que ali as respostas começam a ser dadas nos livros, né? E a série consegue também te dar uma visão muito diferenciada sobre o que tá acontecendo. Porque você chega ali no hotel, sem querer dar muito spoiler, porque já é uma parte do final, mas você chega no hotel muito certo de várias coisas. E ali você começa a descobrir que talvez não seja bem assim, que você pode olhar por outros ângulos e descobrir mais coisas. E eu acho que a série conseguiu captar bem isso também. Olha, eu concordo com vocês e eu vou defender aqui o Lago das Sanguessugas. Eu sei que não é um livro que tem grandes acontecimentos, na verdade ainda está bem introdutório, né, nessa questão. Ele começa a apresentar a dinâmica dos 7 primeiros livros, que é essa coisa de toda vez os Baudelaire serem introduzidos a um novo tutor que vai estar ali, né, com a missão de proteger eles, sobre a escolha super irregular do Sr. Paul. Esse personagem, ele deveria... Ai, sério, cancela o Sr. Paul, não tenho paciência. O Sr. Paul tem que acabar. Tem que acabar. Mas eu gosto muito da tia Josephine, tanto pela atuação da Meryl Streep, quanto a atriz, né, da série. Inclusive, é um ponto que eu queria destacar, porque a série, nesse sentido, ela é muito mais carregada de representatividade, né, em relação ao filme, que tem essa, majoritariamente, quase os atores são brancos, né? Então a série ela diversifica um pouco isso. E eu sou fascinado por aquela parte em que a tia Josephine vai escrevendo aquele bilhete pra eles, deixando aqueles erros de gramática propositalmente pra eles irem achando as mensagens. E eu acho que é quando eles os três, né, os Baudelaire, começam a funcionar mesmo como uma engrenagem. Assim, eles entendem que quando eles colocam essas habilidades deles juntas, eles conseguem alcançar o impossível. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, aquela casa balançando no meio do furacão. Aquilo me dá uma aflição muito grande. Eu sempre acho que vai dar errado, apesar de já ter lido, já ter visto a série. Eu sempre fico assim naquela expectativa e essa cena sempre me prende muito. Então eu fico com o Lago das Sanguessugas. Eu diria também, Thiago, que é nesse momento que a coisa começa a ficar talvez um pouco mais séria do que se pensava no começo. Sim. Porque é quando eles têm o primeiro choque, assim, brutal de... Nós realmente estamos sozinhos, tipo, ferrou tudo. É quando o Olaf começa a mostrar mesmo que ele é um vilão, ele pode ser, melhor dizendo, um vilão cruel, assim. Ele não tem escrúpulo nenhum de deixar uma pessoa pra morrer. Aquela questão ali do Lago das Sanguessugas mesmo, que ele faz com o Tio Monte também, que eu acho pavoroso. Aliás, como é que é? Saudações, Tio Monte. Hippie, Tio Monte, né? Maravilhoso. Eu queria muito que ele tivesse tido uma oportunidade de continuar. Então, mas no caso do Tio Monte, eles não assistem a morte acontecendo. E no caso da tia Josephine, eles presenciam, sabe? Tipo, terrível. Agora é pra valer. Realmente, isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que é o primeiro choque grande de realidade deles com a crueldade do Olaf. É verdade, assim, você tem razão, Amanda. Esse ponto é crucial, assim. É uma série que fala muito dessa questão do amadurecimento também, né? Porque eles começam a realmente perceber que eles vão crescer da pior forma possível, que é sem um amparo, sem uma família, apesar de eles estarem sempre ali nessa dinâmica dos 7 primeiros livros, né? Porque depois a dinâmica se inverte, né? Eles que passam a ter que usar disfarces e se esconder para não serem encontrados, o que eu acho genial, porque, tipo assim, quando você começa a se acostumar com um negócio, o autor vai lá e pá, muda tudo, e aí você perde o chão ok, vamos pensar em como é que funciona essa nova dinâmica pros Baudelaire, mas eu concordo com você, Amanda. Eu acho que é onde realmente a coisa começa a ficar séria de verdade. Muito bem, então, para a gente se aproximar aí do finalzinho da nossa discussão, vou fazer uma pergunta bastante indevida para vocês dois, que se vocês tivessem que escolher um dos tutores que os Baudelaire tiveram, até a metade da série, assim, obviamente a gente gostaria que eles tivessem a oportunidade de estar com os pais desde o começo, mas se a gente tivesse que imaginar um cenário onde eles pudessem manter um tutor, alguém que tivesse aí uma segunda chance, quem vocês escolheriam? Sim, eu tinha um monte. Que no início, né, no primeiro livro, inclusive, né, eles têm a ideia, nós queríamos muito ficar com a Juíza Strauss, né? Sim. Ela é uma que eu penso assim, ela seria uma ótima tutora pra eles. Mas eu escolho o Tio Monte, porque ele é maravilhoso.
Ai, poxa, eu gosto tanto da Juíza Strauss, apesar dela ser um pouco ingênua, né, com as coisas, ela é uma pessoa tão solitária, assim, eu acho que faria tão bem pra ela, né, ter a companhia dos Baudelaire. Vamos fazer o seguinte, então, a gente ressuscita o tio Monte e coloca a Juíza Strauss como vizinha dele, pode ser? Isso, sim. Muito bem, então. Amanda Barreiro, Gabriel Martins, contem pra gente. Vale a pena assistir a série da Netflix? Vocês consideram essa como uma boa adaptação? Sim, com certeza. Eu vou dizer um bônus, assim, que tem na série, que é, por exemplo, a gente comentou, né, ela adapta os 13 livros, mas não só isso, né, Desventuras em Série tem alguns livros extras de expansão do universo. E eles botam tudo Exatamente. desses livros extras na série. Sim, tu pensa assim, é perfeito, assim, tem o Autobiografia Não Autorizada de Lemon Snicket e o Cartas para Beatriz. E os dois, assim, tá tudo lá, assim, então é uma adaptação muito completa nesse sentido. E tanto também, né, porque nas primeiras 2 temporadas o roteirista da série, né, era o próprio o Daniel Handler, né, que é o autor, né, por trás do Lemon Snicket. Então ele trouxe tudo ali, é uma coisa feita com muito amor por ele, assim, então acho que vale muito, assim. Eu tenho algumas questões com a última temporada da série, mas ainda assim eu gosto e eu acho que vale muito a pena sim. Inclusive, a musiquinha não sai da sua cabeça por semanas depois que você assiste a série. Look away, look away. E assim, é uma coisa maravilhosa porque você não pode pular a abertura do episódio. A abertura também acrescenta informações sobre a trama, sabe? Exato! Por favor, não pule a abertura. Cara, é um empenho grandioso pra poder fazer, sabe, acontecer. Você vê que foi um trabalho realmente comprometido. Eu acho que é muito raro a gente ver essa oportunidade, né, de o autor de uma obra poder estar envolvido diretamente com a produção dela, né? E nesse caso, o Daniel Handler, ele tá envolvido ali na produção dos roteiros, né? Ele também tem poder decisivo na construção de cada uma das 3 temporadas. E isso resulta numa possibilidade de os episódios da série serem muito fiéis ao material original. O que pra gente que curte muito esse universo, que imaginou aquelas cenas na nossa cabeça, ser brindado, né, com essa fidelidade, de olhar e falar, puxa vida, eu imaginei exatamente assim. Ou então vinha aquela coisa assim, completamente fator surpresa, né, como o Gabriel comentou em relação ao Hospital Hostil, e fica melhor, fica ainda melhor, né, porque o autor, ele tem a oportunidade de dar aquela repaginada numa cena que ele construiu, o que eu acho sensacional, assim, né. Um outro bônus que eu queria acrescentar é que uma das minhas personagens favoritas é Esme Squalor. E ela só aparece na série, né? Porque ela é parte do livro 6. Então, assistam por ela também, que ela é maravilhosa. E muito perfeito. Muito bem, então, ouvinte, estamos chegando ao final desta desventura em formato de episódio. Eu queria pedir aos nossos queridos amigos aqui presentes, né, começando pela Amandinha, que falasse aí, fizesse o seu jabá. Amandinha, quem quiser continuar esse bate-papo com você, trocar angústias em relação às desventuras dos irmãos Baudelaire, onde que esse pessoal infeliz consegue te achar? Então, né, a gente aqui do Perdidos gosta dos comentários, né, Thiago? Com Vocês podem me achar aqui, tô sempre pelo Perdidos, a gente lê os comentários também, a gente adora. E eu tô lá no Instagram também, @manda_barreiro. E eu também faço parte do Ficções Humanas, lá com o nosso querido MC Paulinho V. E você, Gabriel? Vocês podem encontrar em muitos podcasts, sou a pessoa dos podcasts, mas em específico, né, gostaria de começar falando do Dossiê Snicket, né, que é um podcast que nossa meta, né, é cobrir cada passo dos Baudelaire. Então a gente tá tendo um episódio para cada livro, a gente teve um episódio pro filme, já tem um episódio para cada temporada da série, mais uns episódios bônus aí, a gente quer comentar tudo. Nessa altura que a gente tá, né, a gente tá no livro 6, a gente já cobriu todos os primeiros 6 livros, a primeira temporada da série e o primeiro filme. E vocês podem encontrar no nosso podcast, se chama Dossiê Snicket, e as arrobas é Dossiê Snicket, tanto no Instagram quanto no Twitter, e tem disponível no Spotify e também outros agregadores. Mas eu queria mencionar também, rapidamente, que eu tenho alguns outros podcasts, que um outro é o King Verso, que é para falar sobre Stephen King, onde a gente está lendo todas as obras dele lançadas em ordem cronológica, então a gente tem uma meta, sei lá, de vai durar uns 8 anos o podcast, né, porque tem muito livro do Stephen King. E o outro, né, que também participa do Leitor Cabuloso, né, que é o Estação 21, é um podcast sobre obras de ficção especulativa. E lá eu também participo de muitos episódios. E
É isso, esses 3 podcasts. Olha, ouvinte, não se desespere. Todos esses podcasts que o Gabriel mencionou aí estarão linkados no post desse episódio e você vai poder ouvir com calma, conhecer direitinho, prestigiar o trabalho que é produzido com muito carinho por ele e pelo pessoal do Estação 21 também. E eu fui seu host nesse episódio, sou o Thiago Oliveira. Você me encontra em todas as redes sociais, inclusive no Scooby como @Thiago o Livreiro. É um trocadilho com o meu sobrenome, Oliveira, mas corre porque já eu vou mudar essa arroba e você vai ter que caçar, entendeu? Eu tenho essa cisma, eu não deixei o Sr. Basso comemorar por muito tempo, né? Ele falou, não, eu vou seguir o Thiago, ele fixou a arroba. Não, entendeu? Eu vou mudar porque eu sou assim, eu tô fugindo do Conde Olaf, então eu tô me disfarçando, entendeu? Aí já eu vou mudar a arroba também. Você é o próprio Lemon Snicket, né? Exatamente, eu ia dizer, eu acho que ele é, na verdade, o Thiago é um personagem de Desventura Sincera, porque tem nome com trocadilho, faz todo sentido. Não é, gente, ele é o Lemon Snicket, ele tá nesse momento arrumando a mala pra fugir depois do episódio. Droga, fui descoberta, vou ter que deixar esse manuscrito em outro lugar. Amigo, corre. Mas é isso, ouvinte, brincadeiras à parte, agradeço a você por ter escutado, né, o nosso bate-papo até aqui. Nossa intenção não é esgotar o tema, mas te apresentar aí uma série, uma adaptação divertida para você curtir ainda nesse período de férias ou no seu melhor momento. A seguir você fica com o recadinho do nosso assistente, como continuar ajudando o Leitor Cabuloso a continuar produzindo conteúdo de qualidade, e me despeço de você, a gente se vê num próximo episódio. Até breve, tchau, tchau! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir ao podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Thiago Oliveira, Amanda Barreiro e Gabriel Martins, do podcast Dossiê Snicket. A pauta é de Thiago Oliveira, assistente e edição Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. O nosso abraço especial vai para o Rodrigo Leite, o Airechu, a Melissa de Sá, a Cláudia Rodrigues, a Nilda, o Lucas Roberto Arraes Domingos, a Carolina Mendes, o Luciano das Neves Neto, o Caio Amaro, a Fernanda Cortez, o Igor Baggio, a Marina Jardim, a Carolina Vidal, a Deise Cristina, a Priscila Rúbia, a Daiane Silva Souza, o Luiz Henrique Soares, a Marina Kondratovic, a Luciana Bento, o Clécius Alexandre Duran, o Amaury Silva Lima Filho, a Aline Bergamo e Ricardo Brunoro. A vocês, todo o nosso carinho. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.